Anderson Silva não se tornou lenda por vencer lutas, ele se tornou uma lenda pelo seu controle psicológico nas lutas mais acirradas, nos momentos mais complicados. Ele sabia manter a calma, ele sabia se controlar emocionalmente, ele sabia o momento exato para poder recuar, o momento para poder atacar, o momento para se superar, o momento para ser mais rápido. Ele tinha um controle absurdo sobre isso aqui, ó. E é isso que fez toda a diferença na vida dele. Só que isso também teve um preço. E esse preço eu vou te mostrar até o final desse vídeo. Então fique comigo que hoje eu vou contar a história de um dos maiores lutadores brasileiros no UFC da história, Anderson Silva. Antes de ser campeão, antes de ser temido, antes de ser chamado de maior de todos os tempos, Anderson Silva só era um garoto magro, onde encontrou nas artes marciais algo muito maior do que simplesmente competir. Ele não treinava para lutar, ele treinava para se entender. A cada arte marcial que ele fazia, taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, entre outras muitas, enquanto os outros lutadores entravam no ringue para poder bater, para poder brigar, para poder... Cada arte marcial dessa moldava como ele se sentia, como ele poderia se adaptar. Ele era muito calmo e isso era o ponto principal na luta de Anderson Silva. Quando ele chega em 2006, quase ninguém acreditava em Anderson Silva. Ninguém acreditava que aquele brasileiro tranquilo se tornaria um dos maiores da história. Mas tudo muda em 2006, quando ele enfrenta Rick Franklin pelo cinturão dos médios. A luta dura pouco. Anderson Silva ele não apenas vence, ele massacra ali com joelhadas, com golpes precisos, ele se torna o campeão. E não só o campeão, ali surge a aura, a tranquilidade, a leveza. Entre 2006 e 2012, Anderson Silva entra no maior momento histórico do UFC, com lutas dominantes, com defesas de cinturões contra os maiores lutadores do mundo. E ali ele começa a mostrar o seu estilo de luta, onde ele baixa a guarda, quem lembra? Baixava a guarda durante uma luta, mostrava tranquilidade, e isso começava a irritar os seus oponentes. Ele começava a se desviar por centímetros. Ele era muito emocionante. Enquanto uma pessoa estava querendo massacrar ele, ele mantinha a calma. Isso não era desprezo com seus adversários, isso era controle emocional no seu nível mais alto. Ele só esperava o momento ideal para poder acabar com a luta. O auge veio em 2011, numa luta contra Vitor Belfort. Anderson Silva, para quem lembra, ele deu aquele chute assim frontal, bem no rosto de Vitor Belfort, e ali ele mostra que não era simplesmente mais uma luta, não era mais um título. Ali ele mostrou que ele observava espaços onde quase ninguém mais via. Naquele momento ele não é só campeão do UFC, ele é o centro do MMA mundial. Em 2013 a queda acontece. Contra Chris Weidman vem a derrota de Anderson Silva. Naquele momento ele entrou confiante demais, já estava ganhando já há muito tempo, ganhando muitas lutas, sempre nessa mesma pegada de querer provocar, abaixa a guarda, e nesse momento cobrou. Ele é nocauteado, o cinturão muda de mãos, e depois de muitos anos, Anderson Silva experimenta o sabor amargo da derrota. E aquilo não era só uma derrota, era algo sobre identidade. Você na soberania por muito tempo, sendo o maior, sendo respeitado, você ser nocauteado dessa forma mexeu muito com a cabeça de Anderson Silva. A revanche acabou vindo no mesmo ano, só que daí acontece algo impensável que ninguém imaginava. Em um chute que Anderson Silva vai dar lá no Weidman, ele acaba quebrando a perna e ali, nossa, ali veio uma queda. Imagina, você perdeu o cinturão de uma forma que já mexe com você. No mesmo ano, na revanche, você quebrar a perna, ali não era simplesmente uma derrota. Ele estava num momento muito delicado, muito difícil da sua carreira. Que ano na história de Anderson Silva. Ali o mundo todo ficou preocupado, o que está acontecendo? Será que é o fim? A recuperação acaba sendo longa, dolorosa. Muita gente acreditava que
ele nunca mais voltaria a lutar, que ele poderia se aposentar. Ele volta, mas aí imagina, depois de muito tempo, já não volta mais com aquela mesma disposição, com a mesma performance de que ele estava lutando antes. Talvez a áurea ali se desfez. Talvez aquele silêncio mental, aquele flow que ele tinha quando ele lutava, quando ele abaixava a guarda, que ele via, talvez começou a vir momentos, pensamentos na sua cabeça nesses momentos. A tranquilidade já não era mais a mesma. Afinal, ele já foi derrotado 2 vezes, já passou por um momento difícil. Então não tem como manter a mesma calma. E isso fez toda a diferença nesse momento. Mas tem algo profundamente humano nesse momento, porque Anderson Silva, ele não volta simplesmente para satisfazer o seu ego, ele não nega que ele estava em declínio, que ele estava mal, ele continuou lutando porque ele amava, porque ele ama o esporte. Então, mesmo com as derrotas, ele fazia aquilo por amor, e isso mostra o quanto ele foi leal ao seu esporte até o seu limite mesmo, sempre tentando, sempre lutando, mesmo sofrendo derrotas. No fim, Anderson Silva nos deixa uma lição dura e verdadeira. A alta performance, por mais que você seja o melhor, que você saiba lidar com o caos, ela é temporária. Mas mesmo assim ele nos deixa algo gigantesco, ele nos mostra que mesmo no caos, mesmo contra os maiores lutadores do mundo, tem como manter a tranquilidade, tem como manter a paz. Ele não foi apenas o campeão do UFC, ele foi um homem que fez o caos parecer previsível. Só que chegou um momento que esse caos cobrou o seu preço. Essa foi a história do nosso lendário Anderson Silva. Se você gostou, comente aqui embaixo. Para mim, ele é um dos maiores lutadores da história, não tem jeito. O seu estilo de luta é cativante. Eu comecei a ver o UFC só por causa dele. E é isso, é muito bom poder contar essa história. Comente aqui embaixo o que você achou, o que você tem achado desses vídeos. E me escreva aqui também qual atleta você gostaria de ver a história contada aqui. E até o próximo vídeo. Bora!